Diversas pessoas têm perguntado pra gente como é que funciona uma iniciação científica, como é que funciona dentro da faculdade para você conseguir uma iniciação científica e o que você faz em uma IC dentro da faculdade. Então, hoje a gente vai responder isso e ainda mostrar um problema que a gente está resolvendo, na verdade que a gente resolveu, de iniciação científica, em uma área bem distinta da física, que é a física computacional, no caso biológica. Se você quer saber mais sobre o assunto, fica aí com a gente. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. Antes de mais nada, esse é o primeiro vídeo que a gente grava depois de atingir os 1000 inscritos, então a gente gostaria de agradecer muito a vocês que acompanharam a gente até aqui. E escrevam também nos comentários desde quantos inscritos vocês estão acompanhando a gente, porque tem gente que está antes dos 200 inscritos, os 100 primeiros. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente espera continuar fazendo esse trabalho que esperamos que esteja ajudando vocês. E se você puder, compartilhe esse vídeo, com certeza a gente quer chegar a um número muito mais longe desse que a gente chegou. Então, muito obrigado. Antes de começar o problema de fato, vocês têm que saber que existem diversas maneiras de você começar a se inserir na pesquisa científica na universidade. Uma delas, é fazendo a IC. Então, no caso, como é que você consegue uma IC? Que as pessoas perguntam muito. Então, existem algumas maneiras. Uma das formas é, no caso, você vai ter o e-mail USP quando você entra na universidade. Dentro desse e-mail USP, eles mandam diversas oportunidades, tanto de mestrado, de doutorado, pós-doutorado. Claro que você não vai entrar na faculdade fazendo um mestrado, Isso é, mesmo se você tentar, você não vai conseguir, porque você não tem os pré-requisitos. Mas eles mandam também de vez em quando algumas divulgações de IC, de iniciação científica. Algum professor querendo fazer uma iniciação científica, no caso com um contrato. E você vai lá, você pode se candidatar. Às vezes vai ter alguma prova, às vezes você vai só conversar com esse professor. Isso é uma das maneiras. Outra maneira, que é pelo menos a que eu conheço que a maioria das pessoas fazem, é procurar um professor diretamente pela área. Às vezes as pessoas gostam de alguma área específica e elas vão conversar com um professor. Ou você, não sei, tirar nota boa numa prova, que foi o meu caso, você chama a atenção de algum professor. No primeiro ano eu cheguei a fazer isso. Aí você vai conversar com ele por causa de uma nota sua e pergunta se ele tem alguma oportunidade, se quer conhecer mais sobre o trabalho dele. No caso, se você já conhece sobre o trabalho desse professor, é ainda mais fácil, se você gosta. Você pergunta e pode sim surgir a oportunidade de tanto de você fazer IC informal, no caso, no primeiro ano, pode ser até formal, só que é muito mais difícil, ou formal depois, no caso. A gente já falou muito isso, se for pelo dinheiro não vale a pena fazer IC, porque é uma bolsa só de R$400, ela é mais pelo conhecimento, pelo background que vai agregar para sua vida, para sua carreira, no caso, então isso é importante. A maioria das pessoas acabam fazendo IC só no terceiro, quarto ano, porque quando você entra na faculdade você não tem um conhecimento muito grande das coisas que se usam na pesquisa, como programação, e não só isso, uma matemática um pouco mais avançada que você não tem o conhecimento, então você acaba não fazendo muito uso, da SC, acaba não sendo tão produtivo, ainda mais porque você está acostumado com a faculdade, no caso da USP, é uma faculdade bem difícil, você não vai ter muito tempo. Então, é uma coisa que a gente indica, é você tentar fazer mais a IC quando você estiver lá pro terceiro, quarto ano, que acaba sendo mais útil. Atualmente, eu e o Giovanni, a gente está fazendo uma IC em Biologia Computacional. Sim, a gente vai resolver agora, pelo menos mostrar os conhecimentos básicos, pelo menos de começo de uma IC, que você tem que ter para resolver um problema de presa-predador, que vai aparecer agora aqui na tela para vocês. Antes disso, mais um comunicado importante é que as vagas para mentoria estão novamente abertas para quem quiser entrar. E uma pergunta que fizeram pra gente é se surge bastante oportunidade para dentro da mentoria. E sim, é uma coisa que as pessoas têm gostado muito. Por exemplo, vocês viram que a gente entrevistou o Marcelo Glazer e semana que vem a gente vai entrevistar o diretor do INPA, que ganhou o prêmio Ramanujan e diversos outros prêmios. Então, sim, acaba surgindo a oportunidade da gente falar com pesquisadores importantes e oportunidades importantes até para as pessoas que estão dentro da mentoria, porque elas no futuro, elas estão entrando na USP ou no futuro vão entrar e elas já têm um contato de pessoas que estão fazendo pesquisa e acabam tendo mais oportunidades no futuro. Então, não só depende das suas notas dentro da faculdade diretamente, mas sim das pessoas que você conhece e que você tem contato para novas oportunidades. Isso é uma coisa muito importante. Então, se você quer tudo isso e ainda aprender muita coisa com a gente, entra lá na mentoria, as vagas estão abertas, clica aí no link na descrição, que vai ser um prazer receber você. Tem várias pessoas que estão com a gente desde o começo e elas gostam muito. Agora, sem mais enrolação, vamos ao problema. Coloca o problema na tela aí, por favor.
Então vamos lá, é um problema de introdução à biologia, no caso computacional, né? Que tem tudo a ver com física, matemática, é uma mistura de várias áreas. O modelo predador-presa, de Lockton-Volterra. No caso, o modelo de presa-predador, ou equações de Lockton-Volterra, foi desenvolvido para simular a dinâmica entre populações de diferentes espécies. O modelo é descrito como um sistema de equações diferenciais ordinárias, ODS, de primeira ordem não lineares. No caso, essa equação que vocês estão vendo aí é um dx/dt, ou seja, a função x representa respectivamente presa e a y predador. No caso, a função x de t é uma função, no caso a presa, varia com o tempo. Esse alfa é uma constante, x, mais uma vez, é o número de presas, e beta, delta e gama também são constantes. Então, na primeira equação, vocês podem ver que dx dt, que é alfa, no caso, vezes x, menos beta vezes x vezes y. O que acontece? Isso está mostrando, essa equação, ela mostra o quanto a população de presa varia com o tempo. E vocês podem ver, no caso, se a gente for falar na maneira que a gente usa em física 1, física 2, a gente pode chamar de x ponto, né? Que é a derivada de x dt, a gente coloca uma derivada temporal, a gente chama de x ponto. Então x ponto é igual a alfa x menos beta xy. O que isso significa? Isso significa que é uma equação diferencial ordinária. Existe no caso, uma matéria na física que vocês podem ter lá pro terceiro, quarto ano, que são algumas maneiras de resolver métodos para resolver equações diferenciais. Então não é uma coisa simples que você vai ter totalmente em física 1, física 2, é uma coisa um pouco mais avançada, mas que dá para ser feito sem problema assim que você aprende alguns métodos. Então vamos lá. Primeiro, entendendo essas duas equações, então o que elas significam? O número de presas vai variar de acordo com o tempo, e ela vai variar como? Ela vai variar de acordo com alfa x, uma constante que vai crescer junto com o número de presas, e a mesma coisa, menos um beta, que vai multiplicar o número de presas vezes o de predador. E a outra equação, dy dt, no caso, é o número de predadores, que vai variar de acordo com o tempo. E ele também depende de x e de y, por isso que não é uma equação tão simples. Então, continuando o problema diretamente com o que eu falei, vocês podem ver que alfa descreve a taxa de crescimento da população de presas e beta representa a taxa de mortalidade das presas, devido à presença de predadores. Delta e gama são as taxas de crescimento e de mortalidade dos predadores nesta ordem. Então vamos lá, existem diversos métodos de integração. Existem vários métodos de integração disponíveis para integrar equações diferenciais ordinárias que variam em níveis de complexidade. Hung, Kuta, métodos implícitos e semi-implícitos. Neste trabalho, no caso, a gente vai utilizar o método simples, que permite uma implementação rápida, que é o método de Euler, ou Euler, né, como alguns gostam de falar. Considerando que podemos escrever a derivada de uma função temporal f de t aproximadamente como, no caso vocês vão ver que isso em cálculo 1 é a própria derivada, né, df dt é aproximadamente f de t mais um delta t menos f de t dividido por delta t. É a própria derivada num ponto, no caso. Vamos lá. Onde ΔT é um intervalo de tempo finito suficiente pequeno, com ΔT muito menor do que 1, ou seja, para um intervalo infinitesimal muito pequeno, para garantir convergências numéricas, considerando uma ODE do tipo. Então aqui ele está mostrando como é que resolve, né, no caso, pelo método de Euler. Na verdade, mostrando assim, indicando como é que seria possivelmente o que teremos que fazer. Aqui nessa tabela vocês podem ver os parâmetros que foram dados. Aqui Prey Grow Rate, que é a taxa de crescimento, né, das presas. Depois embaixo Prey Death Rate, que é a taxa de morte das presas, que é alfa, beta. Você pode ver alfa 0,5, beta 0,2. Depois a taxa de crescimento dos predadores, que é delta, e a taxa de morte, né, no caso natural, que é gama, que é dos predadores, 0,2. A taxa de presa inicial, vocês podem ver que é x0, que é 10, o mesmo para o predador, que é 10 também. O time steps, no caso, seria um intervalo também muito pequeno, de 0,1 em 0,1, que é o que a gente vai medir de 0,1 em 0,1, o que vai acontecer com o número de presas e com o número de predador. Então a gente tem que pegar vários pontinhos. Aí você fala, nossa, mas como é que a gente vai fazer isso na mão? Por isso que a gente usa programação para resolver exercícios como esse. A gente pode usar C, pode usar Python e pode usar diversas outras linguagens de programação. Só que nesse caso a gente vai usar Python, que é a primeira, que é uma das matérias que vocês vão ter na faculdade lá pelo segundo ano, mas eu acredito que no segundo semestre você já pode fazer, que foi o que eu e o Giovanni fizemos, mas a maioria das pessoas acaba fazendo isso no segundo ou terceiro ano, que é máquina, né, que é programação. Você vai acabar tendo essa linguagem em Python. Claro que você vai ter uma coisa um pouco mais simples, mas você pode correr atrás e você vai aprendendo. Vamos lá, implementando o código em Python aqui, vocês podem ver aqui quando a gente coloca um hashtag na frente, né, não quer dizer nada, o modelo presa predador. No caso, esses foram os pacotes, né, que a gente utilizou, que é o matplotlib, que foi os indicados dentro do problema, .pyplot. No caso, vocês podem ver que está import isso as
PLT. Em inglês, as é como, né? Então você consegue meio que, quando você for escrever de novo, quando você for usar o matplotlib, .pyplot, você não precisa escrever tudo isso. Você pode escrever só PLT, que você vai conseguir usar. A mesma coisa num Py, você está escrevendo como NP, e import SciPy. Agora, a gente pegou, primeiramente, quando você coloca um igual, você chama de recebe, né? Então, a gente colocou aqui o número de presas e o número de predador como 10, que foi o pedido no problema. O alfa, o beta, o delta e o gama também foram os valores que ele pediu. O dt igual a 0.1, constante, que o que vai acontecer, a gente vai pegar pequenos pedacinhos, pequenos instantes para ver como é que ela vai se comportando, e o t igual a 1000. No caso, o número de presas inicial, né, a gente montou uma lista, que é 10, e o n predador também é a mesma coisa, 10. O TP, uma lista que é o tempo, né, que vai se passando, começando com 0, e a igual a 0 também, que é o tempo que a gente colocou. Então agora, while a menor ou igual a t, ou seja, enquanto o a for menor ou igual ao t, que o t no caso vai ser 1000, a gente vai pegando de 0,1 em 0,1. Enquanto isso acontecer, o código não vai parar. O programa vai montar o gráfico. Vocês vão entender ainda que a gente ainda não colocou. Aquelas ali depois, npresa é igual a npresa, no caso, mais dt, tal. Isso é toda a função que tinha lá no começo. A gente só substituiu do lado do dt todo aquele alfa vezes npresa menos beta vezes npresa é o dxdt, e a mesma coisa para a equação de baixo, que é o dydt. Então a gente só substituiu os valores, no caso, e aí você coloca também embaixo, no caso foi o nosso código, a gente colocou npresa.append, que é para você acrescentar a cada instante o número, o valor da lista do gráfico que a gente vai montar, colocar dentro do npresa no caso, e a mesma coisa para o npredador. Depois disso, a igual a mais 1, para a gente poder chegar a 1000 em algum momento e parar. Depois disso, a gente usou só o PLT para plotar, no caso, o gráfico de presa e predador, e ali são só embaixo os títulos, os nomes das tabelas, e esse PLT.show é para mostrar, no caso, o gráfico. Então, depois que a gente pega e coloca esse modelo para rodar, vamos ver o que acontece e ver como é que se comporta no gráfico o modelo presa-predador. Então, vocês estão vendo aí, esse é o gráfico do modelo, no caso, presa-predador. Vocês estão vendo como a presa e o predador se comportam de acordo com o tempo. Vocês estão vendo que é periódico, e também o comportamento deles ao longo de todo o tempo. Então é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, não deixe de dar o like, um comentário pra gente falando se você gostou e como é que foi essa sua experiência aí com a biologia matemática, o que você acha sobre isso. E até a próxima. Tchau, tchau.